Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Abra suas Bíblias ao livro de Gênesis, capítulo 3. Nós estamos, durante todo o mês de fevereiro, trabalhando com um tema que fala sobre o que o pecado nos tirou. O que o pecado tirou da humanidade? O que nós perdemos, nós, os seres humanos, quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado foi cometido pelo primeiro casal? O que nós perdemos? E durante essas semanas, no primeiro domingo, a gente viu que o pecado tirou a nossa pureza. Nós fomos criados por Deus puros, sem malícia, sem maldade. Mas o pecado tira essa pureza de nós. Tira essa santidade que era um reflexo de Deus em nós. E nós perdemos essa pureza por causa do pecado. No segundo domingo, nós vimos que o pecado tirou de nós também a presença de Deus. Deus era presente na vida do ser humano. Todo o cuidado de Deus, tudo aquilo que Deus proporcionava de bom, simplesmente pela sua presença com esse ser humano, isso foi perdido. O homem perdeu essa segurança em Deus, esse cuidado de Deus, quando ele perde a presença de Deus. Amém? E no terceiro domingo, a gente viu que nós perdemos, por causa do pecado, a vida. Deus havia dito que se o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente ele iria morrer. E ele assim o fez. E com isso, com o pecado habitando na sua vida, o homem perdeu a sua vida. E hoje nós iremos tratar de uma outra coisa que o ser humano perdeu. E o ser humano perdeu o seu lugar. Então, por favor, acompanhe comigo, capítulo 3, versículos 22 ao 24 de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículos do 22 ao 24. Amém? Diz assim: Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Para que não suceda que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim, para cultivar o solo, o qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs ao leste do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se revolvia para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia que nos alcança, Senhor, que nos alcançou e que a cada dia é derramada em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pelas dádivas que o Senhor tem dado ao teu povo. Obrigado, Senhor, em especial nessa noite, pelo Senhor se fazer presente aqui neste lugar, pelo teu Espírito Santo passear em nosso meio, nos mover em direção a essa adoração. Tudo isso, Senhor, só pode ser obra tua. Tudo isso, ó Deus, é o Senhor que proporciona, por isso somos gratos. Muito obrigado por cada louvor que entoamos, por cada cântico de adoração,
Obrigado, Deus, pela comunhão do pão e do suco de uva que representam o teu corpo e o teu sangue, respectivamente. Corpo e sangue esses que foram entregues em nosso lugar e hoje temos paz contigo, Senhor, através desse sacrifício. Muito obrigado por essa comunhão, por reviver essa comunhão maravilhosa, que nós entramos contigo todas as vezes que ceiamos, e entramos também uns com os outros quando compartilhamos dessa ceia. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de podermos te ofertar com aquilo que o Senhor tem nos dado, com cada dádiva, com cada bênção, Senhor, que o Senhor tem derramado em nossas vidas, e o Senhor nos dá o privilégio de ofertarmos a Ti, Senhor, em adoração. Não é um mero depositar de dinheiro, mas nós depositamos esse dinheiro, essas contribuições, essas ofertas, em adoração a Ti, e nós te agradecemos por esse privilégio. E uma última coisa nós te pedimos, Senhor, depois de toda essa adoração que fizemos, em louvores, em celebrações, em contribuições, em orações. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos ilumine, Senhor. Ilumina o nosso coração para receber a Tua palavra. Prepara-nos, Senhor, como o agricultor prepara o solo. Que o nosso coração seja como uma terra fértil preparada pelo agricultor. E a Tua palavra, que é a semente, penetre em nosso coração profundamente e germine, Senhor, e dê frutos que glorifiquem o Teu nome. Faz assim para a Tua honra e glória. É isso que rogamos, e em Cristo Jesus nós já te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, antes da gente falar sobre aquilo que a gente perdeu, me permita falar um pouco a respeito do que o pecado ele proporcionou para nós. A palavra grega, eu acredito que a maioria de nós, se não todos, sabemos, que o Novo Testamento foi escrito num grego antigo, não um grego moderno que se fala hoje, mas um grego antigo, que nem se fala mais. Porém, ela foi escrita em grego. E essa palavra que foi traduzida para o nosso idioma como pecado, essa palavra, nesse grego antigo, é uma palavra chamada hamartia. Essa palavra, ela tem por ideia, o significado, a ideia dela, ao pé da letra, hamartia, ela significa errar o alvo. Literalmente errar o alvo. Só que, preste atenção numa coisa. Você já viu uma competição de tiro ao alvo? Não de tiro de arma de fogo, mas de flecha. Você já viu uma competição de flecha? Às vezes ele erra um alvo. Sim ou não? Mas quando eles erram, eles fazem o quê? Aonde a flecha atinge? Hã? Só que não no alvo. Só que essa palavra aqui, hamartia, que significa errar o alvo, não é que quando se erra o alvo, você acerta em outra coisa. Não. Quando você erra o alvo, você não acerta em absolutamente nada. Então imagine uma flecha que não acertou fora do alvo, ela não acertou absolutamente nada. E essa flecha, ela continua flutuando, voando de um lado para o outro, procurando um lugar aonde ela repouse. Um alvo para acertar. Então, todas as vezes que alguém erra o alvo ou peca, ele não acerta outra coisa, ele fica perdido. Como uma flecha flutuando de um lugar para o outro, que apesar de não ter acertado o alvo, não acertou absolutamente nada. E fica perdida. Sem rumo, sem lugar para se assentar e descansar. Meus irmãos, assim é todo ser humano que não acerta o alvo. Ele é perdido.
ele está flutuando de um lado para o outro, procurando um lugar onde ele possa repousar. Porque o pecado tirou dele esse lugar. Tirou dele o lugar aonde ele acertaria, o alvo aonde ele deveria acertar. E, obviamente, que o alvo do ser humano acertar é quem? É Deus. Porém, o próprio Deus, ele cria um lugar, ele estabelece um lugar para colocar esse ser humano. Ele cria a sua criação chamada homem, que ele fez a sua imagem e semelhança, e ele estabelece um lugar específico para que esse ser humano pudesse ficar lá. Porém, o pecado fez com que esse homem perdesse esse lugar. O texto qual a gente acaba de ler fala exatamente disso. Que o homem foi expulso do lugar aonde Deus havia criado, aonde Deus havia estabelecido, para que o próprio homem fosse colocado lá pelo próprio Deus, para que Deus pudesse ter comunhão com ele. Então, irmãos, é disso que nós vamos falar nessa noite. Que nós perdemos o nosso lugar. Mas antes da gente falar da perca, vamos falar exatamente disso. De que Deus criou um lugar para nós, específico. Que nós fomos feitos para um lugar. Nós não fomos criados para ficar em qualquer lugar. Nós não fomos criados para ficar em qualquer ambiente. Nós não fomos criados para ficar longe de Deus. Nós fomos criados para ficar num lugar que o próprio Deus estabeleceu. E olha só, volte para o capítulo 2. Eu quero que você perceba uma coisa aqui. Deus fez um lugar para nós. E nós fomos feitos para esse lugar. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente no Éden e colocou ali o homem que ele havia formado. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Deus criou e estabeleceu um lugar para nós. Leia com cuidado o versículo 8. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Então, o Senhor Deus plantou um jardim. Quem plantou o jardim? Deus. Para quê? Continua lendo o versículo. E colocou ali o homem que havia formado. Deus criou esse lugar. Deus estabeleceu esse lugar para colocar o homem que ele havia formado. Não é um lugar qualquer, mas é um lugar que o próprio Deus cria para que ele pudesse ter comunhão com esse homem que ele havia criado. E a gente vai ver no capítulo 3 que Deus sempre via ali falar com o homem, ter comunhão com o homem. Ele sempre vinha àquele lugar, todas as vezes que o dia acabava. A gente vê isso no capítulo 3, versículo 8. Quando o Senhor Deus, pela viração do dia, ou como diz aqui a Almeida século 21, no finalzinho da tarde, ele veio falar com o homem, mas o homem estava escondido porque havia pecado. Deus colocou o homem no lugar que ele mesmo criou, que ele mesmo estabeleceu, para que ele pudesse colocar o homem que ele criou ali e ter comunhão com esse homem. Irmãos, o curioso de tudo isso é que, muito embora a gente tenha perdido este lugar, ainda há um resquício dentro de nós
desse lugar. É como se Deus, muito embora tenha expulsado aquele casal de lá, desse lugar, desse jardim, mas ele tivesse deixado no coração do ser humano um resquício do Éden. Uma saudade deste lugar. Uma saudade de estar num lugar que já foi o lugar dele, um dia. É por isso que muitas vezes a gente sente saudades de coisa que a gente nem sabe o que é. Quer ver uma coisa? Você já ouviu uma música que te remeteu lá no passado e te trouxe um sentimento de, como é que eu posso chamar, meu Deus? Não era bem saudade que eu queria falar, mas é como se fosse uma saudade, uma nostalgia, era essa palavra que eu estava procurando. Mas esse sentimento, ele veio, e com a mesma velocidade que ele veio, ele sumiu. Você já sentiu isso? Sim ou não? Às vezes, poxa vida, esse cheiro me voltou lá na minha infância. Só que a mesma velocidade que essa saudade, que essa nostalgia vem em nosso coração, ela some. E aí a gente fica lembrando do passado, tentando fazer com que esse sentimento volte de novo, e ele não volta mais. Já sentiu isso? É como se nós sentíssemos uma saudade de uma coisa que a gente nunca viveu. Mas, na verdade, está colocado em nosso coração, e esse sentimento é um resquício do lugar que nós perdemos. Os alemães, eles têm uma palavra para isso. Essa palavra é Sehnsucht. Perdoem o meu alemão. Mas é Sehnsucht. Isso não é bem um prazer ou uma saudade, mas é uma alegria contagiante de uma coisa que a gente tinha e hoje não tem mais, que a gente não consegue explicar. Mas é algo que queima, que arde. Por isso, esse sentimento, quando vem, ele toma conta de nós. E ele é tão bom que a gente quer sentir ele de novo. Mas a gente não consegue ainda, que a gente fique tentando lembrar de algo que a gente viveu lá atrás. Porque a gente escuta uma música, e aí esse sentimento vem. E aí a gente fica tentando lembrar a música para ver se o sentimento volta, e ele não volta. Porque não tem a ver tanto com a música. Mas tem a ver com essa coisa que queima em nosso coração, de algo que a gente já teve e não tem mais, mas que está aqui, dentro de nós, um resquício do Éden, deixado pelo próprio Deus, para que a gente se lembre que nós temos um lugar, e esse lugar não é aqui. É um lugar que foi perdido há muito tempo, o qual a gente tem saudade, ainda que a gente não tenha estado lá. Mas no nosso coração há um resquício desse jardim, deixado pelo próprio Deus para que a gente tivesse o desejo de voltar. Há um tempo que era tão bom, tão perfeito, tão maravilhoso, de tanta comunhão com Deus, mas que o pecado nos tirou. Que o pecado arrancou de nós. E é isso que eu gostaria de falar agora. Vai para o capítulo 3 novamente. Versículo 22. Então o Senhor Deus disse: agora o homem se tornou como um de nós. Conhece bem o mal. Conhece o bem e o mal.
para que não suceda que estenda a mão e não tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim, para cultivar o solo, o qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs ao leste do jardim querubins e uma espada flamejante, que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi expulso do seu lugar. Nós perdemos a nossa pureza, é verdade. Nós perdemos a presença de Deus em nós, é verdade. Nós perdemos a vida por causa do pecado, mas também nós perdemos o nosso lugar. O nosso lugar foi tirado de nós, ou melhor, nós fomos tirados desse lugar. E esse anseio que a gente tem, ele é real, ele não é à toa, exatamente por causa disso, meus irmãos. Porque essa perca, ela é real. Essa perca de um lugar que nós tínhamos, o do qual a gente foi criado para estar, e que esse lugar, porque eu quero que você perceba uma coisa, Deus já havia criado tudo, amém? Mas Ele cria o jardim especificamente para colocar o ser humano. O mundo já estava criado, mas Deus cria um lugar específico, especial, para colocar aquele que Ele criou à sua imagem. E o pecado fez com que nós perdêssemos aquilo que Deus havia criado especificamente para nós, que é o jardim. Então esse sentimento de perca não é à toa, esse anseio de algo que a gente perdeu e que a gente gostaria de ter de volta, não é à toa, porque realmente perdemos este lugar. E tudo isso por quê? Por quê? Por causa do pecado. Uma das coisas que eu gostaria que a gente pudesse meditar durante todo esse mês é o quanto o pecado ele foi e é devastador em nossas vidas. O pecado ele não tira, por exemplo, somente a nossa família, e eu quero deixar aqui um somente entre aspas, tá? Porque a nossa família é importante. Mas não foi só uma família que foi perdida. O pecado tirou de nós tanta coisa. Tanta coisa. Imagine você ficar, por causa do pecado, você ficar sem o seu filho. Você já parou para pensar nisso? Sim ou não? Imagine um adultério que faz com que haja uma separação e aí alguém fique com seu filho. Ou melhor, fique sem ver o seu filho, né? Por causa de um adultério, por causa do pecado. Eu quero que a gente perceba o quanto o pecado ele é destruidor. Ele tirou a nossa pureza. Meu irmão, se a gente tem uma mente, sabe, contaminada pelo pecado, o nome disso aí, a razão disso, se a gente não tem mais uma mente pura, a razão disso é o pecado. Você já deve ter escutado a frase, né, mente poluída, você já ouviu isso? O pecado. Se a gente não tem aquela comunhão que a gente deveria ter com Deus, a presença dEle, é o pecado. Se em nós, hoje, não habita a vida e uma vida plena, é culpa do pecado. Se nós não estamos mais no nosso lugar,
é por causa do pecado. Então, irmãos, a pergunta que eu tenho para fazer a nós hoje é: vale a pena pecar? Vale a pena viver uma vida pecaminosa, uma vida de pecados? Se o pecado nos tira e nos tirou tanta coisa, vale a pena realmente viver assim? De verdade? É sério? O pecado nos fez perder o nosso lugar. E antes da gente falar como a gente pode recuperar este lugar, me permita falar apenas mais uma coisa. Sempre foi da vontade de Deus que a gente tivesse um lugar. Sempre foi da vontade de Deus que o seu povo tivesse um lugar específico. Preste atenção. Deus cria o ser humano e aí ele coloca ele aonde? No jardim. Então, Deus sempre quis um lugar para o ser humano. Criou o ser humano, colocou no jardim. No Antigo Testamento, quem era o povo de Deus? O povo de Israel. E o que Deus fez para esse povo? Um lugar. Que lugar era esse? Como era o nome? Como é o nome da terra? Canaã. A terra prometida. Acompanhe o raciocínio. No início da criação, Deus cria o homem e cria um lugar para colocar ele. Depois, lá no Antigo Testamento ainda, o povo de Israel, que era o povo de Deus, Deus estabelece um lugar específico para esse povo. E ainda hoje, Deus também cria esse lugar para nós. Vá para o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Todo mundo achou? Diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. Sempre foi o desejo de Deus que o seu povo tivesse um lugar. Ele fez isso na criação, ele fez isso com o povo de Israel, preparando Canaã, e ele faz isso conosco, a sua igreja. Jesus foi preparar um lugar para nós, e esse lugar está preparado para nós habitarmos nele. Para finalizarmos, eu quero apenas mostrar para vocês e dizer o seguinte: como a gente pode recuperar esse lugar? E não é difícil. Apesar de que só há uma maneira de recuperarmos esse lugar: Jesus. Jesus é a única maneira de novamente termos um lugar preparado pelo próprio Deus. Porque Ele foi preparar esse lugar. E Ele foi preparar esse lugar para todos aqueles que estiverem nele. Mas se vivermos uma vida pecaminosa, não estamos nele, porque Ele não comunga com o pecado. Se ainda continuarmos querendo viver no pecado e continuarmos querendo viver pecando, nós iremos perder o nosso lugar. A boa notícia é que tem como recuperar esse lugar. E a boa notícia é Jesus. Ele é a única maneira, Ele é
o meio pelo qual, afinal de contas, ele disse que ele era o quê? O caminho. Ele é o caminho para essa terra. Ele é o caminho para este lugar. Não há como chegar lá sem Ele. Ele não é, Jesus é o guia. Ele não é o guia, Ele é o caminho. Só dá para chegar lá com Ele, por Ele, através dEle, por meio dEle, com Ele. Mas se continuarmos vivendo uma vida no pecado, esse pecado, ele irá nos tirar o nosso lugar de novo. O pecado irá nos impedir de recuperarmos o nosso lugar. A boa notícia é essa: é possível recuperar o lugar. Mas, infelizmente, se continuarmos insistindo em viver no pecado, nós nunca iremos voltar a termos o nosso lugar. Deus preparou um lugar para Adão. O texto que a gente leu diz que Deus plantou o jardim e colocou o homem que ele havia criado. Jesus preparou um lugar para nós. Para colocar aqueles que foram... Deus criou o homem à sua imagem e colocou ele no jardim. Nós somos criados à imagem de Cristo e Ele preparou um lugar para nós estarmos. Lembre-se disso. O pecado nos tirou o lugar. Jesus recuperou o lugar para nós. E nós iremos chegar nesse lugar se nós nos mantivermos no caminho chamado Jesus. Lembre-se disso. Não há outra maneira. Não há outra, sabe, não tem um atalho. Eu lembrei agora de uma música, né? Eu esqueci até o nome do cantor, mas que diz: eu não quero ir por atalhos. Como é o nome, Tom? É o quem? PG. Não quero ir por atalhos. E aí ele termina dizendo: eu vou passar pela cruz. Porque a cruz é o único meio de recuperarmos o nosso lugar. Jesus. Eu estou falando pouco sobre isso porque no mês que vem a gente vai tratar melhor sobre esse assunto. O nosso novo lugar. João, ele teve um vislumbre desse lugar. João, que eu falo, o apóstolo. Ao escrever Apocalipse, lá no capítulo 21, ele olha e diz: eu vi novos céus e nova terra. Ele tem um vislumbre desse novo lugar que Jesus foi preparar. E, meus irmãos, creia nisso. O pecado nos tirou o nosso lugar, mas o sangue de Jesus recuperou o lugar para nós. E quando ele vier, como ele vai dizer aí no versículo 2, no versículo 3, lá no capítulo 14 de João, ele diz: quando eu voltar, depois de preparar o lugar, eu irei vir buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. O lugar está preparado. Cabe a nós nos mantermos no caminho. E como é que a gente se mantém no caminho? Deixando o pecado fora da nossa vida. O pecado nos tira o nosso lugar. Jesus trouxe-nos a um novo lugar preparado por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Fomos feitos para um lugar, e esse lugar foi preparado pelo próprio Senhor. Não esqueça disso. Nós fomos feitos para um lugar, e Jesus preparou um lugar para nós. Só há uma maneira de recuperar esse lugar: através de Cristo Jesus. Deus sempre preparou um lugar para o seu povo. Foi assim desde o início
e será no final. Não esqueça disso, meu irmão. Nós temos um lugar. Esse lugar não é aqui. Esse lugar é com o Senhor. Para concluir, esse lugar que Deus preparou para nós no início, ou seja, o jardim do Éden, esse lugar nós perdemos por causa do pecado. É verdade. Mas o lugar que Jesus conquistou, prometeu, garantiu e preparou, esse lugar é para sempre e jamais será perdido. Mantenha-se no caminho e nós viveremos eternamente nesse lugar que é nosso. Que o Senhor nos abençoe. Fique de pé aí no seu lugar. Vamos orar. Amado Deus, Pai bendito, louvado, Senhor, e engrandecido seja o teu nome, Pai. Não somos dignos, é verdade, do teu amor, do teu cuidado. Nós, ó Deus, está deixando de reconhecer isso. Não nos colocamos aqui ao dizermos que precisamos colocar o pecado fora de nossas vidas. Não estamos nos colocando como pessoas perfeitas. Nós apenas reconhecemos que viver, Senhor, uma vida sem Ti, uma vida no pecado, não nos levará a vivermos no lugar que o Senhor preparou para nós. E também reconhecemos, Senhor, que sem Ti é impossível rejeitarmos o pecado. Por isso, Senhor, precisamos viver uma vida onde o Senhor está em primeiro lugar. Onde buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque se o Senhor não for o primeiro em nossas vidas, Senhor, Deus, o pecado tomará conta de nós. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente nos manter nesse caminho chamado Jesus Cristo. Repreende todo o mal de nossas vidas e nos mantém, nos faz, Senhor, estar sempre nesses caminhos, nos mantém nele. Não queremos apenas sentir o anseio e o desejo de estar nesse lugar, nós queremos estar lá. Não é apenas um desejo do nosso coração, mas é algo que queima a nossa alma. E um dia, nós queremos ter esse anseio saciado, por estarmos nesse lugar que o nosso Senhor Jesus preparou para nós. Obrigado por tão grande sacrifício que nos proporciona recuperar este lugar. Não que nós o recuperemos, não é isso. Mas o Senhor recuperou para nós. E preparou para que a sua igreja, nós, o teu povo, pudéssemos novamente estar num lugar preparado por Ti, para vivermos uma comunhão eterna e perfeita com o Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus naquela cruz. Porque através dele, o Senhor nos purificou. E recuperou, ó Deus, toda a pureza, ainda que ainda não vivenciamos ela por completo. Mas o Senhor trouxe de volta a nossa pureza, a possibilidade de rejeitarmos o pecado.
Obrigado pelo teu sacrifício, porque através dele, o Senhor novamente se aproximou de nós. Porque aquilo que nos separava do Senhor, do nosso Deus, o pecado, foi tirado pelo sangue de Jesus. O pecado que habitava em cada um de nós, hoje não habita mais. E o Senhor nos recuperou a tua presença. Obrigado, porque pelo sacrifício de Jesus, recuperamos a vida, porque antes estávamos mortos em nossos pecados, mas o Senhor Jesus nos deu vida. Obrigado, porque através do teu sacrifício, Senhor, nós agora temos um novo lugar, preparado pelo nosso Senhor Salvador Jesus, para vivermos eternamente contigo. E este lugar nunca mais será perdido. Porque o Senhor Jesus nos garante que estaremos contigo eternamente, agora como novas criaturas, à imagem do nosso Senhor Jesus. Purificados, cheios da tua presença, vivos e em um novo lugar. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Porque foi o teu sangue derramado na cruz que nos garantiu e nos proporcionou que tudo aquilo que o pecado nos tirou, o Senhor trouxe de volta. Em nome de Jesus. Abençoa cada irmão que aqui está. Que essa palavra, aliás, que essas palavras que têm sido pregadas desde o início do mês, ela penetre no coração de cada um, que eles entendam, que nós entendamos, o quanto o pecado é destruidor em nossas vidas, e que daqui para frente, a tua igreja que se reúne aqui neste lugar, ela busque viver uma vida onde o pecado não faça parte dela, para que ela seja santificada e purificada a cada dia, para que ela seja viva e que a presença do Senhor seja real na vida da igreja aqui no Gereissati 1. E que ela viva uma vida no caminho, buscando chegar nesse lugar que o Senhor Jesus preparou para nós. Abençoa a tua igreja dessa maneira, Pai. Para a honra e glória do Senhor, que essas palavras penetrem em seus corações, em suas almas. E que eles saiam daqui cheios dessa palavra, cheios da tua presença, que o teu Espírito Santo, sabe, mude, transforme, modifique as nossas vidas, agindo pela tua palavra. Traz o lavar regenerador que só a tua palavra pode trazer. Obrigado por este culto, obrigado pela tua presença aqui neste lugar, obrigado pela tua palavra que foi pregada aqui nesta noite. Nos leve em paz para as nossas casas, abençoados, santificados por ti, cheios do Senhor, e nos protege, Senhor, no caminho de volta. Nos dá uma semana cheias da tua presença. E que a tua igreja, durante essa semana, busque mais e mais o conhecimento do Senhor, através da tua palavra. Faz assim para a honra e glória do Senhor é que oramos. Nele te bendizemos e agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.